Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar uma conexão que é, puxa, fundamental. A gente está falando da ligação entre saber ler e escrever e, bom, ser um cidadão ou uma cidadã de verdade na prática. Pensa rápido. Ler e escrever é só matéria de escola? A gente tende a pensar que sim, né? Coisa que se aprende lá atrás e pronto. Mas, e se não for só isso? A proposta aqui é mostrar que, na verdade, essas são ferramentas essenciais para a vida, para a nossa vida como cidadãos. E, para a gente entender isso de um jeito que toca de verdade, vamos nos guiar por uma pergunta sobre uma pessoa. A história da Maria. É a partir do conflito dela que esses conceitos todos vão fazer mais sentido, de um jeito bem mais pessoal. E de onde vem essa discussão toda? Bom, ela é inspirada num curta de animação brasileiro muito tocante, chamado Vida Maria. Ele é forte, sabe? Mostra um ciclo de vida no sertão, em que a falta de estudo vai passando de geração em geração. E é daí, desse cenário, que nasce a nossa grande pergunta. Então, vamos à pergunta central, a que vai guiar tudo a partir de agora. A Maria nasceu cidadã? Parece uma pergunta de sim ou não, né? Mas olha, a resposta é bem mais complexa do que parece. E para a gente chegar nela, primeiro precisamos dar um passo atrás e entender uma coisa. É o seguinte, antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar os ponqueiros. O que, afinal de contas, a gente quer dizer com ser cidadão? O que é cidadania? Ok, vamos ver a definição formal. Cidadania. Condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Presta atenção nessa parte final. Participar da vida política. Não é só ter direitos, é poder participar. Guarda bem essa ideia porque ela é a chave de tudo. Beleza? Se cidadania é participar, o que a nossa lei maior, a Constituição, diz sobre isso? O que ela garante para a gente ter as ferramentas necessárias para essa tal participação? Olha só o que diz o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Isso aqui é muito forte. Educação não é um favor, não é um privilégio, é um direito. E é um dever do Estado e da família garantir que ele aconteça. A própria Constituição já aponta que a educação é o caminho para o exercício da cidadania. E tem mais. O artigo 206 vai além e detalha como isso tem que funcionar. Olha só os princípios. Igualdade de condições para entrar e ficar na escola, liberdade de aprender, de ensinar e ensino público de graça. Ou seja, a lei tenta construir uma base bem sólida para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta. E como se não bastasse, o artigo 214 define metas bem claras para o país. E qual é a primeira da lista? A erradicação do analfabetismo. Isso é importantíssimo. A própria Constituição está dizendo, nas entrelinhas, que sem saber ler e escrever, essa promessa de cidadania não se completa. Fica faltando a peça principal. Então, agora a gente chega no ponto central da nossa conversa. De um lado, temos tudo isso que a lei promete, que é lindo, está no papel, e do outro, do outro a gente tem a realidade. A realidade de pessoas como a Maria. E aqui a gente vê esse conflito de forma bem clara. No quesito direito de nascença, está tudo certo. A Constituição garante, nascemos com o direito à cidadania. Ponto. Mas aí a gente olha para o outro lado, para o exercício do direito. E a pergunta volta com tudo. Sem saber ler, sem saber escrever, como é que se participa plenamente da vida política? Como se entende um projeto de lei? Como se escolhe um candidato? Fica um buraco enorme entre o que está escrito na lei e o que acontece na vida real, né? Por isso, não fechamos esta análise com um sim ou não para a pergunta sobre a Maria. Na verdade, terminamos com uma outra pergunta, muito maior e que fica para reflexão. A história dela serve de espelho para a gente se questionar. Quantas pessoas por aí são cidadãs no papel, perante a lei, mas que na prática ainda não conseguem ser? Quantas ainda não exercem essa cidadania de fato porque falta a ferramenta mais básica de todas? É uma reflexão, entanto, para a gente levar.